Quem resistirá à ira de Deus? Quem conseguirá resistir o seu furor? Existiu um homem na Bíblia Sagrada que resistiu essa ira. E você, qual é a sua opinião? O que você pensa sobre isso? Você conseguirá resistir? Venha para esse vídeo que eu quero te ensinar sobre isso. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Isnaia e eu estou aqui hoje no segundo vídeo e quero apresentar para vocês conselhos poderosos para que você possa usar no seu dia a dia, se desenvolver, crescer na fé e ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. Aquilo que nós vamos estar continuando a falar hoje é sobre a ira de Deus, é a resistência. Quem conseguiu resistir à ira de Deus? E esses versículos nós vamos ler nós já começamos a ler no capítulo 7 de Apocalipse. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 9 e nós vamos conversar com vocês sobre o versículo 9 para a gente tentar finalizar esse vídeo aqui. O versículo 9 fala da visão dos glorificados e fala assim: depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia contar, todas as nações, tribos, povos, línguas, e em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa frase, essa palavra traz para nós e abre a nossa mente de uma forma muito grande, porque aqui fala que eis uma grande multidão. E aí vem a pergunta: quem é essa grande multidão que nem podia contar de tão grande multidão que era essa? E aí vem outra pergunta: mas essa multidão, ela vinha de tribos, ela vinha de povos, ela vinha de vários lugares? Quem são esse povo? Quem era esse povo que estava diante do trono do Cordeiro? Quem é esse Cordeiro? E esse Cordeiro eles estavam vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. A pergunta é: as vestes brancas têm algum significado na vida desse povo? Bora pro vídeo. Se você já está gostando, convido você para fazer parte dessa família. Se inscreva. Você que chegou agora, seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje nós estamos falando um pouco sobre como que nós podemos entender quem receberá essa ira de Deus. Quem são essa grande multidão? Será que você faz parte dessa multidão? Será que eu faço parte dessa multidão? Vamos embora descobrir nesse texto. E olha só: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Isso nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 12, e versículo 1 ao 2. Por meio de Abraão, povos de todos os lugares poderão experimentar o favor de Deus. Ainda em Gênesis 15, 5, lá fala assim: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las, assim será a tua posteridade. Vocês estão conseguindo pegar a ideia? Eu estou tentando mostrar para vocês quem é esse povo, essa grande multidão que está falando aqui em Apocalipse. Em Gênesis, no capítulo 3, lá fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Quem é o descendente dessa mulher? Quem é este que vai ferir a cabeça da serpente? E quem é esse que a serpente conseguirá ferir o calcanhar dele? Quem é? Quem são? Aqui, olha só. O Cordeiro
Bora descobrir quem é esse cordeiro. Em Gênesis 49, dá uma dica para nós. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá dos seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Aqui Jacó já começa a predizer o grande império de Davi. E o império ainda maior que vai estar alinhando ele na parte aí da realeza de Judá, que vai culminar nesse cordeiro que nós estamos aqui falando sobre ele. O cetro e o bastão significa realeza. Quem é esse rei? Quem é esse cordeiro onde essa multidão estava diante dele? Essa multidão estava dando glória, dando louvor, onde essa multidão estava com ramos de palmeira diante dele. E por cima ainda estava com suas vestes brancas, porque foram lavados no sangue dele. Quem é esse cordeiro? Quem é esse rei? Aqui em 2 Samuel também dá uma dica para nós. Este edificará um templo ao meu nome, eu lhe estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei pai e ele me será por filho. De fato, a gente vai encontrar isso em Marcos, no capítulo 16, 19, vai estar revelando quem é esse. E em Atos também, em Atos, no capítulo 2, no versículo 32, também vai estar retratando quem é este cordeiro. Veja só que fala sobre isso em Marcos. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à direita de Deus. Direita de Deus, ele está então sentado no trono da justiça. Olha só o que fala em Atos. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Quem é esse homem? Onde aquela multidão que não podia se contar estava diante dele e com palma nas mãos, com ramos de palmeiras, dizendo ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Quem é esse? Esse é Jesus, meus irmãos. Esse é Jesus. É o Senhor que deu para nós vida, deu para nós oportunidade. É o Senhor que lava as nossas vestes. E o que seria então lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro? Veste significa caráter, justiça. O homem interior, a mulher interior, a vida espiritual. A vida espiritual que está extremamente ligada com o coração, com a mente. Lavar as vestes é ter uma mente limpa, purificada no sangue de Cristo, é ter o perdão de Cristo, é sentir que esse perdão de fato aconteceu em nossas vidas. Ter uma vida espiritual cheia do poder do sangue do Senhor, aquele sangue que foi derramado no Getsêmani, aquele sangue que começou a ser derramado quando Jesus estava em agonia, que ele orava intensamente, onde ele começou a suar sangue, e este sangue começou a cair no chão, começou a cair sobre a terra. É este Senhor que no momento em que ele orava e que sangue saía do seu rosto, este Senhor que carregava naquele momento toda a carga pecaminosa minha, sua, dos nossos ancestrais, daqueles mesmos que nem conhecia Jesus, dos tempos de Jesus, antes dos tempos de Jesus até o porvir que ainda nós não conhecemos. Ele estava carregando todos esses pecados. E ele levava todas as nossas angústias, os nossos sofrimentos, o pecado de toda a humanidade. O peso era enorme, como se ele estivesse sendo esmagado lentamente por rodas
de um caminhão pesado, um caminhão que transporta toneladas. É como se aquela roda estivesse aos poucos passando por cima das pernas dele, passando por cima do corpo dele devagarzinho, para que ele sentisse aquela dor. Este momento da dor, que ela não foi somente uma dor física, ela foi uma dor espiritual, ela foi uma dor psicológica. Este foi o momento onde a ira de Deus se acendeu sobre este homem chamado Jesus. Por que Jesus Cristo consegue resistir à ira do nosso Pai? Por que Jesus Cristo consegue, então, resistir todo esse furor? Por que Jesus Cristo consegue, depois de 3 dias, ainda ressuscitar, depois de uma ira, depois de algo tão pesado, tão enfadonho, onde onde Deus lança sobre Cristo isso? Então, o que acontece? Todos aqueles que lavar suas roupas, seu caráter, sua mente, seu coração, e diante do sangue de Cristo, ele passar a seguir ele por fé, as suas vestes serão lavadas. Ele vai ter temor, ele vai colocar isso em prática, ele vai querer Cristo, ele vai querer o Senhor. Como que o Senhor Jesus ele consegue vencer essa batalha? Porque Jesus Cristo tinha um DNA, ele tem um DNA de Deus, e esse DNA faz com que ele consiga resistir tudo isso. A ira de Deus, ela recai somente em cima de Jesus Cristo, e Jesus Cristo resiste. Ele como homem, ele resiste. Mas dentro daquele homem tem um Deus que habita dentro dele. Um Deus que habita toda a plenitude. Ele tem um DNA divino, meus irmãos. O seu caráter é santo, o seu coração é puro, a sua mente nunca habitou pecado. Aí vem a pergunta, você vai resistir isso? Jesus resiste porque ele é Deus. Quem somos nós para resistir à ira do Senhor? Quem somos nós para conseguirmos, dentro de tamanha fúria do Deus Salvador? E meus irmãos, quando vem uma tempestade, pensa quando vem uma tempestade, quando se levanta alguma coisa que a própria natureza, ela joga por cima dos homens, o que fica quando um vulcão se acende? Quando uma chuva de granizo forte passa por uma cidade, como uma tempestade passa forte, o que fica, o que sobra? Isso é a natureza, não é o próprio Deus, é a natureza. Você vai conseguir resistir ao Senhor, você vai conseguir resistir à fúria divina, porque quando Jesus Cristo ele vier, que ele pegar o teu povo, guardar, assinalar teu povo um por meio do Espírito Santo, e esse povo será totalmente preservado, os remanescentes serão guardados. O que vai sobrar? Vai sobrar os ímpios, e esses ímpios, todos eles vão ser exterminados por Cristo. Todos eles vão ser exterminados pela fúria de Deus. E eu lembro do meu avô que ele dizia, o peneirão vai passar, só vai ficar quem permanecer, quem resistir. Tudo que vem de delícia, que vem do mundo, que tem sabor de morte. Esses que resistir esse sabor, esse que resistir ter fé e por meio da palavra, por meio da oração, por meio de jejum, esse que resistir essas tentações, que não se misturar, que não passar por caminhos perversos, porque decidiram viver essa perversidade. Aqueles que manterem-se firmes em Cristo Jesus. Estes, meus irmãos, vão receber a vitória, porque aqui não é fácil, é difícil. É difícil viver uma vida onde a cultura toda está contra nós. Mas aqui na palavra de Deus, aqui diz, não foi 3, não foi 4, não foi 5. O Senhor já está dizendo aqui para nós. Ele já está dizendo que um grande povo que não se pode contar vai estar diante dele.
diante do trono branco, diante de Jesus Cristo. Estes foram lavados no sangue e, como eu já disse antes para vocês, lavar no sangue é vida nova, é transformação. E mais, meu avô dizia assim, grave na cabeça os textos bíblicos, enche a sua botija para que ela não se esvazie. No tempo da angústia você possa ter ali uma providência divina. Busque Jesus Cristo, busque o Senhor. Meus irmãos, ser crente é mais do que ir num culto, cantar hinos de louvores a Deus, fazer uma oração curta ali. É muito mais. É necessário que nós possamos estar dentro da igreja, porque é lá que nós vamos receber, sim, nós vamos receber as armas espirituais, é verdade. Lá nós vamos estar com nossos irmãos, nós vamos sentir-nos acolhidos, nós vamos sentir que tem alguém que está falando a mesma linguagem que nós. Mas nós não podemos deixar de manejar essas armas em casa. Ore mais, busque mais o Senhor. Não deixe de pegar na Bíblia Sagrada para ler. Não deixe de viver ela. Não deixe de orar antes de pegar isso e colocar em prática. Isso vai servir como alimento, isso é maná. É o maná que caiu do céu. E jejua para você ter resistência nos dias maus. Quanto mais dias você tiver angustiado, você tiver com o coração quebrantado, jejua, busca de Deus a misericórdia, busca de Deus a resistência, para que você venha a ser um vencedor, para que você possa estar diante do trono da forma que Cristo está dizendo aqui por meio de João. E ele fala que todos os anjos estavam em pé, rodeados no trono, os anciões, os 4 seres viventes diante desse trono. E eles também levantavam sua voz e diziam: amém, louvor, a glória, a sabedoria, ação de graças, honra, poder, força, seja o nosso Deus para todos sempre. Eles glorificam o Senhor. E sabe o que aconteceu? Eles perguntam. Ele então pergunta: quem são estes que vieram com os vestidos brancos? Sabe qual é a resposta? Estes são aqueles que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Você está dentro dessa grande tribulação. Você está passando tribulação, você está passando dificuldade, você está passando por essas dores. Você faz parte desse povo. Você foi chamado para isso. Mas existe algo que vai levantar a sua vida hoje, porque as suas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Se as suas vestes elas foram lavadas, você tem o Espírito Santo como uma promessa, como algo que está ali reservado, como algo que está ali cuidando exatamente para que aquilo não morra, para que aquilo não acabe, para que aquilo não se desvai. Nós temos Ele como nosso penhor, como nosso ajudador. Nós temos o Espírito Santo e é Ele que vai nos ajudar a chegar até Jesus Cristo. É Ele que vai ajudar nós a lavarmos as nossas vestes diariamente diante do Senhor, para que nós possamos estar diante do trono do Altíssimo e diante de nós Jesus Cristo se levantar e dizer: este é o povo que lavaram as suas vestes. E estes, eles alvejaram no sangue do Cordeiro. Eu fico por aqui, agradeço a Deus por esta mensagem, por vocês, e aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Deixe aí seu like, deixe aí... curte esse vídeo, envia para mais pessoas, abençoe mais pessoas. Um grande abraço, tchau, tchau, até mais.